pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui reunido com vocês para a gente bater um papo sobre inovação. É uma sequência especial que a gente está gravando aqui. Hoje é dia 23 de novembro de 2024. A gente está reunido com uma turma, nós vamos gravar hoje no mesmo dia vários episódios que vão aí ao ar, todos em tempos separadinhos, paulatinamente, para vocês poderem acompanhar esse conteúdo vasto em várias uniões do nosso tema principal do podcast com as disciplinas do curso, com as disciplinas e os cursos da FEMA. Então sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao podcast do Inova FEMA. Eu sou Hilário Vettori, o diretor executivo da instituição nesse momento, e gostaria muito de receber vocês para esse bate-papo. Ao meu lado direito aqui eu tenho o nosso convidado especial, Juliano Kimura. Obrigado, Juliano, pela vinda. Bom. E também aqui do meu lado esquerdo tem a professora Caroline e o professor Marcelo, que são professores do curso de enfermagem e também química. Claro que estão em outros cursos, mas também principalmente isso. O tema dessa nossa conversa de agora, do FEMAcast, é a união da inteligência artificial, porque esse é o tema principal de todos os episódios, com agora, nesse momento, com a química e com a enfermagem. A gente precisa bater um papo, mas antes disso, gostaria muito que os nossos convidados pudessem se apresentar para vocês, para quem ainda não os conhece, tá bem? No finalzinho, vou deixar vocês aí conectados para a gente acompanhar esse conteúdo e também vou pedir o like de vocês no final do vídeo. Se você já é um fã da FEMA, pode já deixar o seu like agora, acompanhe em todas as nossas redes sociais, mas se você não quiser fazer isso agora, no final tenho certeza que esse vídeo vai merecer o seu like e o seu comentário também. Juliano, conta um pouquinho pro pessoal quem é você, pra gente avançar. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Juliano Kimura, eu venho trabalhando com tecnologia há mais ou menos uns 20 anos, nesse meio de internet, vindo do mercado de games, passando pelas redes sociais, indo para a internet e atualmente trabalhando com a Web3 e a inteligência artificial. Terminei um curso no MIT, falando sobre a transformação digital, e eu venho levando essa adoção para as instituições, empresas, profissionais e até mesmo para o governo. Maravilhoso. Professora Caroline, conta um pouquinho para nós. Quem é você? Eu sou a Caroline, eu sou enfermeira, formada em 2003 e durante esses 21 anos eu sempre trabalhei não só na docência, mas também na assistência aos pacientes, mais na área de paciente crítico e emergências. Muito bom. E Marcelo, você, meu caro? Bom, eu sou professor do curso de Química Industrial, formado aqui em 2004, mestre em Química dos Recursos Naturais, e atuo aqui já há um bom tempo e dentro da química com muitas pesquisas e na área industrial com vários trabalhos ligados à recuperação de resíduos, sustentabilidade. Bacana demais, bacana demais. Mas antes da gente dar sequência nas perguntas, eu não posso esquecer de agradecer. Aqui ao fundo, nós temos os nossos alunos do curso de Publicidade, Direito, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que vieram aqui para acompanhar ao vivo esse nosso bate-papo. Mas, gente, antes de começar, eu posso dizer o seguinte, eu sou leigo, eu não sou um utilizador diário de técnicas ou de recursos da inteligência artificial. Como é que vocês são, professores? Estão usando todo dia? O Juliano nem vou perguntar, né? Essa para ele é muito fácil. Como é que vocês estão? Estão usando todo dia? Acorda de manhã e fala, o que eu vou fazer? Foi minha preocupação estar aqui, né? Meu Deus, como vamos discutir algo que ainda para mim é bem difícil? Essa é uma pergunta bastante interessante. A gente tem muita curiosidade sobre inteligência artificial, mas eu acho que a gente poderia, Juliano, bater um martelo de que a inteligência artificial ela está aí para todos? Sim, com certeza. E a gente vê o uso mais óbvio dentro das criações, tudo é imagem, vídeo, texto. Mas, por exemplo, eu fico imaginando que a Caroline viu no dia a dia dela, das emergências, dos traumas, deve ter visto coisas incríveis ou coisas até espantosas, né? E eu já estava até imaginando um uso da IA que seria você tirar uma foto, subir a foto para a IA e pedir para ela fazer considerações sobre essa emergência, né? Referente aos traumas ou às lesões apresentadas no paciente. Exato. Mas desde um nível mais básico até um nível mais avançado. Por exemplo, quais são os 10 primeiros passos para eu tratar essa emergência? Ela consegue puxar os protocolos mais atuais para aquele tipo de tratamento e trazer para mim? Ela pode fazer isso. Mas tudo vai depender de como ela foi treinada, né? Acho que uma coisa que é legal o pessoal entender em todas as áreas é que GPT significa Generated Pre-Trained.
Ou seja, ela é generativa, pré-treinada. Então, depende muito dos dados que você treinou ela. Então eu alimento ela. Você tem que alimentar ela, você tem que dar as informações para que ela te dê uma resposta melhor. Ela pode te dar errado? Ela geralmente pode te dar errado, sim. Por quê? Porque ela é generativa porque ela inventa coisas, ela cria coisas. Então essa coisa de inventar uma resposta, ela pode alucinar e te dar uma resposta, tipo, completamente, tipo, vou dar um exemplo. A gente estava falando do álcool e da cerveja e da enfermagem, tudo ao mesmo tempo. A IA poderia pensar, para eu tratar essa ferida emergencial, eu vou usar cerveja, porque cerveja tem álcool. E álcool desinfeta. Ela faz uma relação errada do tipo de uso daquilo, se eu não alimentar adequadamente. Sim, assim. sim. Acho que as respostas precisas dentro de cada área vai depender muito desse treino. Isso é importante a gente saber. Então isso depende de um senso crítico de quem está usando. Então a pessoa tem que ter informação e tem que estar atualizada, né? Porque a maior preocupação, principalmente na área da saúde que a gente tem, é se tornar tão dependente do uso da IA e esquecer o cuidado humano, né? Aquela relação. Né? E até de perder um pouquinho a necessidade que a gente tem de se atualizar, procurar tratamentos, novos cuidados. Então, se ela precisa dessa alimento, né, dessa informação, ela vai precisar do nosso senso crítico, né, de informação. Esse medo já foi conversado numa outra oportunidade, a gente bateu um papo geral sobre inteligência artificial também, que é se a inteligência artificial é capaz de substituir as pessoas. Ela é ferramenta de auxílio, não é isso? Eu acho que, inclusive, vai dar mais espaço para os seres humanos. Porque, por exemplo, quando você não precisa executar uma tarefa repetitiva, você tem mais tempo para o lado humano. Eu penso até na área da gestão em saúde seria ótimo, né? Nossa, porque ela ajudaria muito nessa parte, a gente falou de monitoramento de sinais vitais, ou até de gestão do próprio hospitalar, seja de serviço público, que ajudaria a gente a ter mais tempo para estar diretamente com os pacientes. Sim, ou até num outro nível mais avançado, uma hiperpersonalização. Interessante. Para os alunos mesmo... Esses tempos atrás eu mostrei, através de um exercício específico aqui na FEMA, e o site GPT deu uma resposta errada. Sim. Um exercício que eles sabem fazer, né? Então, mais ou menos nesse sentido, porque o GPT trabalha com uma linguagem, mas o exercício tinha muito cálculo. Sim. Ele deu a resposta errada. Sim. Então, você tem que alimentar ali de forma correta, né? E quem vai controlar isso é o ser humano mesmo. Quebrar esse paradigma, porque os alunos tudo hoje estão nessa fase do vou buscar a resposta ali. Acho facilidade. O pessoal tem que parar de olhar a IA como se fosse um Deus que sabe tudo. Assim. Não é um Deus que sabe tudo. É uma ferramenta humana que você vai utilizar da melhor forma possível. Geralmente... São duas inteligências. A internet, a ferramenta, e o do ser humano. Né? Exato. Tem que ser somadas, né? E elas estão se somando, e normalmente, assim, quando eu vejo... uma vez eu vi uma notícia muito louca de um jornal que falou assim, olha só que absurdo, a IA fez uma imagem de um soldado alemão negro. Mano, mas quem pediu isso, entendeu? Quem pediu? Não é a IA, vou inventar uma imagem aqui para fazer uma afronta à humanidade e não é desse jeito. A gente fica achando que a autonomia da IA está num nível tão absurdo ao ponto de ela afrontar a humanidade. Talvez seja por causa de alguns filmes de ficção que a gente viu lá no passado, que a inteligência e os robôs iam acabar causando prejuízos aí para a humanidade. Quem já teve a oportunidade de assistir ou quem não teve ainda, acho que é interessante ver para contextualizar essa pergunta mesmo. Mas eu fico pensando assim, em outras situações, porque eu sou bem curioso, e apesar de a gente ter falado de tirar uma foto e mandar para a IA ajudar o enfermeiro, né, na hora do tratamento de saúde a entender a extensão de um trauma, etc e tal, se essa informação for uma informação bem treinada, vai contribuir para salvar muitas vidas. Então é uma ferramenta incrível. Sim, sim. Eu até vou um pouco
pra frente, sabe, Lária? Porque o Sam Altman já anunciou a AGI. O que é a AGI? É a Inteligência Artificial Geral. Ela vai chegar no nível de pensamento humano. Que aí é de você conseguir resolver problemas complexos a nível humano. Né? Então, e isso está previsto para 2025. Quando a gente chegar nesse em 2025 Estamos a um mês e pouco, um pouquinho né? de 2025. Exato. Então a gente até fez o disclaimer aí sobre 2024, exatamente porque o que está chegando em 2025, a gente fala de AGI e fala sobre agentes. E os agentes, na minha opinião, é uma coisa mais legal que tem, que é como a gente aplica isso no dia a dia. Por exemplo, você criar um agente de química que ele tem uma tarefa específica. E você pode treinar esse agente. Quando outras pessoas usarem o seu agente, você pode ser remunerado por outros... É muito legal isso. É muito legal. E isso em todas as áreas. Então você vai ter um agente treinado pelo Marcelo, um agente treinado pela Caroline, com as suas competências, com as suas habilidades. Uma patente, assim, dentro da IA seria. Que eu utilizou... Você treinou ela. Você treinou ela, é um clone seu. Você pode treinar com todo o seu conhecimento. Coisas que você desenvolveu, técnicas de campo que você criou. E aí você treina essa IA e ela tem já um marketplace, isso já vai acontecer geral, e você vai poder disponibilizar esses agentes para que outras empresas possam utilizar. E quando elas utilizarem, elas vão te remunerar. Você vai estar sendo contratado por várias empresas, né? Estando nelas simultaneamente, mas você está na tua casa. Temos que investir nisso aí. Treinando o seu agente. A gente vai ter que investir nisso aí. Porque você vai ter que continuar se atualizando, você vai ter que continuar buscando conhecimento, criando, para que você possa dar essa informação depois para o teu agente. Legal, muito bom. Hoje, pela minha experiência, quanto mais específico é o agente, melhor ele obtém resultados. Então, por exemplo, dentro da área de vocês, seria possível você criar um agente para uma tarefa crítica, muito problemática, né? Acho que na sua cabeça deve vir algumas, que fala, olha, vou criar um agente específico para resolver isso. Ele fica tão bom, que ele vai ser usado sempre por todas as outras empresas e outros profissionais. Muito bom. Marcelo, você tem alguma curiosidade na área da química? Como é que você vê a inteligência? O fluxo, na dinâmica da conversa, eu tinha mais ou menos isso em mente. Essa questão que a gente até conversou nas prévias. Os biocombustíveis já estão aí há muito tempo. O álcool desde a década de 70 e tal. Só que a gente tem outros biocombustíveis agora que os processos são mais complexos, moléculas mais complexas. A gente precisa quebrar catalisadores, proteínas e tal. E a IA pode acelerar, aumentar a eficiência, melhorar o rendimento. Ok, vou aplicar isso nos biocombustíveis de terceira, quarta geração. E o que é o não renovável, como é que fica? Posso acabar com ele já? Não, isso é uma... O que limita isso? Hoje acho que o principal fator que limita tá aqui, ó. Ser humano. Porque hoje a gente estava até nessa discussão no backstage, falando sobre o fator humano de você não querer mudar um processo por conta de interesses que não são interesses relacionados à tecnologia. Porque, como a gente comentou, podemos ter carros elétricos no lugar de combustível fóssil, talvez há muitos anos. Mas não é interesse de uma indústria, talvez, que isso aconteça. Assim como remédios, assim como técnicas mais elaboradas. Então você tem... E aí isso com a IA, isso vai escalar numa velocidade absurda. Por quê? Porque a gente já está prevendo que em 15 anos, muitos dos empregos que existem hoje não vai ter mais. E você pode chorar, espernear, mas não vai existir mais. Porque não precisa. Porque a tecnologia avançou. E aí você precisa explorar outras ferramentas, outros meios que... Para se manter no mercado, Exato.
Exato. Isso tá claro, né? As pessoas só têm que acordar para. Mas isso é histórico, na minha opinião, também, porque tem profissões que são da era, sei lá, do século XV, não existem mais. Só que a velocidade com que as profissões estão mudando agora é exponencial. Então a progressão geométrica desse tempo é o que nos assusta. Então, é claro que nunca deixaremos de ter, na minha opinião, a profissão do enfermeiro, a profissão do médico, outras profissões do químico nessa posição de criador de novas tecnologias. Isso vai acontecer, mas só vai mudar. Talvez não seja mais como ele é hoje. Provavelmente, não, certamente vai ficar diferente isso tudo. Mas em um processo químico que você comentou do biocombustível, você já viu alguma inteligência? Você já usou alguma coisa da inteligência artificial nos seus ambientes? Não usei. Eu estava observando esse tempo atrás uma indústria da Tunísia que está aplicando a IA para acelerar o processo de obtenção de azeite, que não tem nada a ver com as oliveiras, a característica dessa planta com o clima lá, calor intenso, inverno seco, enfim, é região fria que essa planta gosta. E aí eles vão minimizar os problemas, os impactos ambientais. Então, de que forma, eu não sei como, né, essas questões que a gente gostaria de entender, né? Não, eu consigo ver e acho que é muito legal, assim, se a gente pegar na prática, né, desde uma fórmula química até mesmo processos, você consegue explorar a IA, por exemplo, no caso das oliveiras, a extração de azeite, por exemplo, né? Você consegue mapear o processo, colocar o processo na IA e falar para ela, traga para mim 20 melhorias no processo, estressando e extrapolando o óbvio. Só que você tem que ser muito específico na instrução. Porque, por exemplo, você quer melhorar um processo e você quer que a IA te traga possibilidades que você não pensou para que a gente consiga resolver de outras maneiras. Substituindo um elemento, criando uma outra ferramenta. Se você tirar esse gargalo aqui, fazendo tal coisa, você vai melhorar a produtividade em 30%. Então, a IA, ela pode ser utilizada nessa rotina e nesse processo, e na minha opinião esse é o mais prático de você usar isso hoje no dia a dia, né? Até no nível do exemplo das fotos. Hoje já tem uma nova versão do ChatGPT que ele já também faz videoconferência. Você faz videoconferência com a IA. Então você não vai subir mais a imagem, você liga a videoconferência, você vai colocar ele junto com você e vai começar a atender. E ele vai ser uma espécie de companion, tipo, ele vai ficar olhando o que você está fazendo e pode ir te instruindo em tempo real. É um tutor do lado. Preceptor. Isso já tá, isso já foi apresentado já nas atualizações do GPT recente. Então você faz videoconferência, só que eles fizeram uns exemplos mais simples, por exemplo, cozinhando. Hoje você pega, eles a princípio deram a foto da geladeira e falou, faça receitas saudáveis com o que tem nessa geladeira. Né? E ele lê as informações que estão na geladeira, ele vê, faz a lista de produtos e entrega receitas do jeito que você pediu. Uma dúvida, assim, você falou que a gente tem que alimentar. Então, um exemplo, o meu, né, que eu tenho aqui, ele já foi alimentado, né? Algumas informações eu já pesquisei ali para tirar algumas dúvidas. O Marcelo na área dele. Então, quer dizer, se eu usar o dele, às vezes não vai ter as informações de saúde que o meu já tem pelo tanto que eu já alimentei, só para eu entender. Sim, ele não vai ter, ele vai dar respostas diferentes. Hoje, quando você fala de inteligência artificial, a gente já começa a falar sobre Deep Learning e Machine Learning, que é o aprendizado das máquinas. A simulação que você pode imaginar é como se fosse uma rede neural. Então, quando você coloca uma informação ali dentro, ela vai se misturar naquela rede neural. Hoje já se fala de inteligências artificiais interagindo
com outras inteligências artificiais para obter resultados diferentes. Então você imagina que isso já está acontecendo agora, na verdade, né? Que você fala ChatGPT da OpenAI conversando com o Gemini do Google, conversando com o Llama do Meta, conversando com o Copilot da Microsoft. Os 4 juntos conseguem obter um resultado muito superior do que se fosse um só. Muitos dados, né? Ele vai refinando, um vai refinando o outro. E o pago é melhor? Sim, muito. Muito melhor. Muito. Traz muito mais. Muito melhor em vários níveis. A base de dados treinada mais atualizada, velocidade de processamento, todo tipo de hoje, pensamento crítico, né? A versão mais atualizada, ela já traz uma resolução de problemas complexos, cada vez melhor. O que eu vejo, né, na verdade, eu pago com certeza, quem não tô fazendo propaganda, mas assim, eu uso pago. E eu já usei o gratuito. É assim, diferente. É de 1 para 100. A diferença é muito grande. É muito grande. É muito grande. Nossa, o GPT se você Pro, né? É. O GPT Pro E como saber o melhor? Você nem falou Pro. Como que eu sei o que o é GPT melhor? Pro é o pago, né, Juliano? O mas Pro já é o GPT, pago. O GPT ele é geral. Então, se você quiser conversar em nível geral, você vai no GPT geral. Se você quiser alguma coisa específica na tua área, você vai ter que procurar alguma inteligência treinada na área da enfermagem. Pelo menos é o que eu estou pensando. Sim, sim. A Microsoft já estava fazendo uma alimentação de base de dados usando raio-x de pacientes nos Estados Unidos. Isso saiu uns 2 meses atrás. Para melhorar os diagnósticos baseados em, não sei se era raio-x ou encefalograma, alguma coisa assim. Exames de imagem. Exame de imagem. Eles começaram a subir um monte de exames de imagem para treinar uma IA para ser assistente das pessoas no diagnóstico de uma possível patologia com aquela imagem. Exatamente. Isso foi feito há mais de um mês atrás. Eu não sei se eu estou muito limitado nessa história da IA ainda, mas eu estou pensando aqui comigo. Imaginando que você tenha lá o seu portfólio, né? Até num blockchain ali, né? Você tem ali a sua ficha histórica médica com os seus exames de imagem de raio-x de tórax, por exemplo. E aí o médico diferente, você vai lá, você vai passar a sua chave para ele se conecta com a sua história, analisa a sua história e acrescenta uma outra informação. E aí vai dizer assim, médico, fique atento em tal coisa, porque nos últimos 5 anos tal situação foi percebida diferente. A IA faria isso com extrema facilidade. Com certeza. E aí é que tá, a ligação dos dados. Imagina o volume de dados na química, imagina o volume de dados na enfermagem, dados que são perdidos na maioria das vezes. Com né? certeza. Que assim, eu falo até pela minha própria empresa. Eu tenho 15 anos de arquivo no meu Google Drive que são completamente inúteis. Tá lá parado. A IA, ela vai dar uma utilidade para todo esse conhecimento. Eu vou conseguir alimentar com esses arquivos a IA. Qual que é o problema disso? O custo e a energia elétrica. Tá? São 2 coisas que hoje é caro. É caro você processar. Tipo, quanto mais processamento você precisa, mais energia elétrica você precisa e processadores melhores. E aí você precisa do terceiro elemento, que é o quê? O nosso conhecimento. E aí a gente coloca isso lá dentro. Só que quanto mais conhecimento você tem, mais ele vai precisar de tempo de processamento para ele gerar algo útil. Então, se você tiver 10 teras de informação de enfermagem, 10 teras de química, processar 10 teras de informação custa dinheiro, muito dinheiro. Então ainda não dá para falar assim, eu vou construir meu próprio clone em casa. Acho que não vai ter, não vai dar pé por enquanto para fazer isso. Mas eu queria, na verdade, perguntar uma coisa para o Marcelo. Marcelo, você está atuando muito nessa área de consultoria. Como é que você está vendo a galera nova que está chegando no mercado? O pessoal já falou alguma coisa de IA com você? Falou assim, Marcelo, a gente está usando tecnologia X. Sim. Por acaso alguém já trouxe? Posso contextualizar essa questão?
Brasa. A gente está encerrando o ano de 2024, a gente vai começar o ano de 2025. A finalidade que a gente tem dos nossos alunos aqui é soltar os alunos para o mercado. Eu quero antecipar, trabalhar, preparar e eu também me atualizar com a IA aqui na faculdade e com as necessidades das empresas, né? Algumas das empresas, elas se preocupam porque elas se acreditaram dentro do protocolo do carbono com a questão de impacto ambiental. Então elas estão tentando resolver isso daí, sem ter que contratar um laboratório para fazer medição de fumaça lá na chaminé da caldeira, na emissão da frota veicular da empresa. Eles estão já, né, pleiteando uma IA para atuar. Eles vão pagar por isso. Só que vai ter que ter alguém ali responsável, e esse alguém, a princípio, nessas empresas, eu que vou ter que controlar isso aí. Já existe essa IA, mas eu vou ter que alimentar com os dados da empresa. É assim que vai funcionar? Os alunos me perguntaram, frota veicular, eu vou ter que colocar lá se é caminhão, se é carro, se é álcool, se é gasolina, se é diesel, porque são dados, né? Sim, eu tenho que fornecer isso aí. Hoje a gente já fala de intermodal, né? O que é intermodal? É você pegar uma IA e ela poder ser alimentada de várias formas diferentes. Hoje você consegue fazer texto, imagem, arquivo, videoconferência, áudio e por APIs ou JSON, né? Que o pessoal de tecnologia consegue embarcar. No futuro, o que você vai precisar? Você vai precisar de outros sensores, e aí a gente volta para a internet das coisas, né? Para você poder mensurar quanto que está indo de carbono ou emissão de gases poluentes, etc. Isso vai ter que estar inserido nos carros, vai ter que ser inserido nas fábricas, nas usinas. E quando você tiver isso, porque hoje talvez tenha esses sensores. São mais evasivos esses sensores, né? Sim. Aí no caso da IA eles serão, né, sem contato praticamente ali. Sim, sim. É que você precisa criar uma ponte entre os dois em algum momento. Tá. Que é essa base de dados, ela criar uma conexão com a IA. Quanto mais base de dados você colocar na IA, mais ela vai trabalhar em cima desses dados. Quando ela está começando, ela vai ser muito ruim e talvez até muito mais lenta. Mas à medida que você vai treinando a IA, ela vai fazer o cálculo cada vez mais rápido e melhor. E a gente volta na conversa inicial. Ela vai ser uma ferramenta, ela não vai dispensar o químico, né, o profissional. Então, o profissional vai ter que estar ali trabalhando como se fosse um kit, né? Porque quem precisa usar, e aí eu acho que talvez um dos principais habilidades que eu vejo para o futuro, pensamento crítico. Porque o pensamento crítico é o que vai fazer a diferença o ser humano. Porque o ser humano que vai decidir como que ele vai usar aquilo, porque a IA não vai simplesmente, do nada, sem nenhum contexto, falar, agora eu vou calcular a emissão de carbono para gerar crédito de carbono ou débito de carbono. E inclusive essa é uma área que eu gosto muito, que eu estou estudando, inclusive a tecnologia blockchain para crédito de carbono. Né? E no futuro eu acredito que tudo vai ser interoperável. A gente estava conversando aqui atrás também sobre a questão de interoperabilidade entre projetos. Sim, que é legal. E isso tem que ser sistêmico. Sim, e outra também. O que a gente tem muito hoje, na minha visão, é que a gente tem muitos dados, a gente tem dados isolados, porque a gente também se preocupa com a privacidade das informações, também com a titularidade, né, com a autoria dessas informações, para que elas não se tornem disponíveis sem os créditos para quem as criou também, porque é uma característica nossa. Então, muitos dados que eu tenho guardados comigo e só comigo, eles não podem ser levados até a IA, ou coisas que às vezes eu também não quero. Aí eu queria aproveitar para contextualizar, por exemplo, aqui, imagem que me veio à cabeça. Um paciente lá no hospital e está sendo monitorado por um equipamento. Monitor cardíaco, respiratório, etc., com aqueles sinais que igual a gente vê nos filmes, imagina. Aquela informação está presa dentro do aparelho. Para ela sair de lá, ela vai sair num mecanismo ou conectado com um sistema do hospital que fecha ali ou num papel.
Então isso não vai conseguir ser utilizado pela IA. A interoperabilidade seria pegar esse dado, colocar ele de uma maneira disponível para ser processado e pensado pela IA, que é o que a gente ainda não conseguiu fazer em grandes momentos. Eu vou até além. E a imagem que você tirou, você fotografou, vamos supor, uma fratura, e você subiu na IA, você pode ser remunerada por essa foto. Será que o paciente também não poderia ser remunerado pela foto? E sistemicamente a gente está chegando numa internet que torna isso possível. Porque você vai conseguir subir a foto, aí você vai falar assim, quem foi a enfermeira e quem foi o paciente. Você vai criar carteiras digitais e toda vez que aquela informação for utilizada para um estudo, para uma pesquisa, a empresa financia o uso desse dado e distribui uma quantidade de dinheiro para a enfermeira e para o paciente. Automaticamente e sistêmico. Porque se tem uma máquina com um sensor coletando informação, vai alimentando automaticamente, não precisa de interação de ninguém, vai entregando os resultados. E eu tô falando isso num nível já futuro, caminha-se para isso. Hoje não é assim. Você vai ter um monte de foto de paciente lá, você vai subir na IA, você vai ser remunerada por isso, porque o sistema ainda não está pronto para remunerar automaticamente os pacientes. E até uma forma de autorização dele, né? Também pensar nessa forma de como que eu colocaria lá e ele também permitiria isso. Né? Isso. E tecnicamente na próxima geração da internet, isso já será possível. E a próxima geração é o 2025 já? Olha, eu não sei dizer, mas tá rápido. Tá muito rápido. Tá rápido porque, se você parar para pensar, a IA ela vai acelerar tendências dentro da área de vocês. Então, se vocês trouxerem quais são as tendências em química para os próximos anos, quais são as tendências de enfermagem, ela vai, vamos supor que seja uma tendência de 10 anos, a IA vai acelerar isso para 3. Sim. E depois para depois para 2 meses. O Prêmio Nobel da Química agora acelerou pesquisas relacionadas à proteína de quantos anos atrás aí, né? Exato. Criou combinações, sínteses proteicas de mais de 200 milhões de estruturas de proteína. Foi há um mês atrás. Caramba! Foi agora em outubro o Prêmio Nobel da Química. E proteína é vida, né? Anticorpos, hormônios, estrutura. Então eles têm mais de 200 milhões de estruturas de proteínas combinadas ali pela IA. Não foi em laboratório. Sim. A gente sabe que as cadeias de aminoácidos são todas, né, enroladas. Agora a gente vai avançar muito mais em relação a isso daí. E dentro se me permite, Hilário, mais ou menos nesse caminho da evolução, eu tenho uma safra de uva, eu vou produzir vinho, a uva está toda lá no solo, eu já consigo saber a qualidade do vinho, né? Sim. É muito rápido, né? Porque se você fizer um teste na uva, no segundo mês da produção e ela tiver um resultado X, que a gente já espera um outro resultado dali mais 2 meses, que vai ter um resultado final de tanto que vai impactar lá serve inclusive para você falar, eu estou produzindo uma uva, ela vai ter essa qualidade possível daqui X meses quando ela for colhida. Quem quer comprar? Imagina a indústria farmacêutica. Também. Você falando da proteína, do aminoácido, então você imagina quanto isso também pode acelerar a fabricação de medicamentos para um diagnóstico novo. Essa síntese agora, essa simulação Sim, ela vai ser acelerada, exato. Que antes não era possível. Ou você tinha que fazer através de cálculos, programas que fazem cálculos arcaicos, tipo somar 1 mais 1 igual a 2. Ou agora você vai ter uma IA que vai conseguir explorar infinitas possibilidades em volta da resolução daquele cálculo. E isso aí a gente está falando muito por bem e tal, esses avanços. Mas, por exemplo, o Machine Learning, você alimenta ali um algoritmo, dados pra caramba. E se for para eu criar uma estrutura química pro mal? Tipo uma arma química, uma arma biológica. Como é que vai funcionar? Igual. Igual, né? Igual. Vai ser a pessoa, o ser humano que vai... Que é aquela pergunta inicial. Quem foi que passou aquela instrução para IA fazer aquilo, né?
É tipo Foi um ser Oppenheimer, né? O 007, Fazer contra a máfia russa. isso. Né? Sempre teremos os seres humanos voltados aí a fazer coisas não muito corretas. Né? Então acaba acontecendo. Objetivos diversos, né? É. Tanto pro bem quanto Até interessante, eu tava pensando aqui sobre o cérebro, acho que o cérebro envolve saúde, envolve química também. Eu tava imaginando que talvez o cérebro ele é o mais próximo que a gente tem hoje de um computador quântico, né? Você sabe qual que é a característica do computador quântico? Ele não é feito de 0 e 1. Ele é feito de 0, 1 e infinitas possibilidades entre 0 e 1. Então você tem variáveis ali dentro. E o cérebro, eu tenho a percepção de que ele não é tão binário assim, tipo 0 e 1. Uma sinapse elétrica, ela é 0 e 1. Ela deve ser 0, 1, 0,001, 0,1, porque até mesmo a carga elétrica pode diferenciar, envolve química, envolve tudo, né? E como que o cérebro consegue extrair, por exemplo, eu em uma fração de segundos consigo puxar uma memória da minha infância em questão de 1 segundo, menos de 1 segundo. E às vezes sem parar para pensar nela, né? Às vezes ela volta porque alguma isso outra percepção chegou. Isso é quântico, porque ele caminha ele consegue explorar todos os caminhos ao mesmo tempo para trazer a informação que ele quer. Cara, pensando, sei lá, do lado positivo, claro, da IA, fico imaginando, por exemplo, da ideia da humanização, de você tratar o paciente. Porque se você já tiver todos os dados coletados em vários pontos, agrupados, para te dar uma resposta, enquanto os computadores pensaram nisso, você está ali, olhando no olho do paciente. Você não precisa ir até a outra sala para ver ou para colocar uma imagem no contraluz. Então tudo isso acho que tem um uso benéfico, né? Você consegue usar essa ferramenta de um jeito humano. E esse tempo pode ser usado para individualizar também o que a IA te traz, né? Porque se eu tenho mais tempo com aquela pessoa, eu posso conseguir tirar as necessidades dela, não só a doença em si, mas também dela, né? Psíquica dela. Não, imagina, eu tava imaginando, por exemplo, as doses de remédio, né? Cara, ele falou, eu fiquei... Ele falou, só tá mexendo no vinho. Eu falei, meu Deus, então imagina tratamento de doença, câncer, sei lá, algumas doenças que a gente não tem ainda um tratamento. Ou, por exemplo, assim, a própria posologia dos remédios é meio que genérica para cada pessoa. Se a pessoa tiver, tipo, sei lá, 50 quilos e 120 quilos, você tem posologias diferentes. Tem. Mas aí você começa a pensar sobre o organismo da pessoa. Se você conseguir imputar informações sobre a pessoa, vamos supor, sei lá, variações químicas do sangue da pessoa, você conseguiria dar dosagens de remédio. Exato! E do que ela realmente precisa, né? E talvez até mitigar problemas de efeito colateral. Ou alergias também. Alergias. Isso ia ser caramba! Muito legal. Imagina você colocar todos os exames laboratoriais também, né? E isso você saber o que ele está necessitando daquele remédio e quantificar isso de maneira milimetrada mesmo. Exato. Quântica de maneira uma por 1 milhão, várias possibilidades. Seria maravilhoso. Ó, chegou uma pergunta da nossa plateia que nos assiste hoje, que é a primeira gravação que a gente está fazendo aqui com a plateia. Pessoal, obrigado de novo pela presença. Mas ó, pergunta do Cauã. Seria possível uma IA se aperfeiçoar sem a interferência humana? O conhecimento que gera conhecimento? E se sim, qual seria o limite para isso? É um aluno nosso de ciência da computação, então tá antenado aí nessa missão. O que você acha, Ju? Deep Learning e Machine Learning é o aprendizado de máquinas não assistido. Né? E é sem Porque assim, ele pode ser aprendizado assistido ou não assistido. Assistido é quando você está imputando as informações com semântica. Você está dizendo semântica. Existe um nível de aprendizado de máquina que você não treina. Você só imputa os dados e ele chega às conclusões. Qual que é o limite disso? Processamento e energia elétrica. Porque hoje você consegue fazer isso. Imputar muita informação, mas é o que a gente falou. Se você imputar 10, 100 teras de informação para você treinar isso, o problema é o custo energético. Tanto que a gente até comentou num outro podcast que a empresa que mais valorizou no mundo, desde a IA, foi a NVIDIA.
das placas de vídeo. Por quê? Porque as placas de processamento hoje, elas estão sendo demandadas num nível absurdo, porque a gente está criando IA e criar IA não é problema. O problema é ter energia para manter. E processamento. Para processar. E os processadores das placas de vídeo são incríveis. Que a galera fez para jogar, né? A briga da inteligência artificial e o limite que a gente vive hoje, ele está relacionado ao processamento e à energia elétrica. Não está vinculado ao software e nem à inteligência. E dentro dessas placas aí trabalhar a questão de biomateriais, né? Sim. E aí entra na síntese novamente. É a história, biomateriais, eficiência energética. Eu vi uma matéria, inclusive, falando sobre biocomputadores já. Olha. De pessoas usando neurônios sintéticos para processamento. Tipo, era na Europa, eu não lembro agora a matéria, mas a gente pode botar as referências. Legal. Que já saiu uma pesquisa de biocomputadores que estão utilizando neurônios sintéticos para processar. Porque é mais rápido e melhor. Caramba, novidades. E mais barato, talvez. Num nível depois de escala. De escala, talvez. Né? Como a gente não sabe como exatamente isso funciona ainda, mas quem já está estudando sabe o quanto custa. Se você parar para pensar, o computador que a gente usa é bem arcaico, né? E medieval, porque são fiações de cobre ali, né? Passando energia elétrica 0 e 1. Então, eu arrisco dizer que no futuro talvez a gente tenha biocomputadores com neurônios e com processamento quântico em casa. Já pensou? Cara, vai ser muito bacana. Gente, a gente já chegamos a uma conclusão de que esse papo poderia durar uns 15 dias, né? Mas a gente precisa agora, né, respeitando aqui a nossa galera que vem nos assistir, agradecendo o pessoal todo de novo. Queria que vocês deixassem uma mensagem, então, final, para a gente se despedir dessa nossa reunião, falando aí com um foco um pouquinho maior em enfermagem e química, para deixar essa mensagem para quem nos acompanha, para quem nos assiste. Vamos começar pela Carol, primeiras damas? Primeiras damas. Olha que maldade com a gente. Nessa hora não é bom ser primeiras damas. Não, eu queria agradecer profundamente vocês, assim, a oportunidade de estar aqui, conhecer o Kimura, né? E essa oportunidade de discutir um pouquinho, que são tantas dúvidas, principalmente na área da saúde. A gente tem uma preocupação grande, não só com os alunos, né, em relação aos estudos, a necessidade da busca, não só pela IA, mas de relações humanas mesmo. A gente tem essa preocupação da relação humana, né? De se tornar tão dependente da IA e a gente esquecer um pouquinho dessa parte mais humana, do senso crítico, da necessidade de busca pelo outro, no outro, né? Então, mas eu conversando com você, fiquei bem tranquila, mais tranquila em relação a isso. E a gente está num mundo evolutivo, a gente tem que acompanhar, não tem como. E tudo pode trazer vantagem e desvantagem, né? Depende do ser humano, depende da gente. Então, muito obrigada. Obrigado pela presença. Marcelo, o que você achou? Muito obrigado pelo convite da FEMA. Na Semana da Informática eu não pude estar aqui, queria ter conhecido o Juliano naquela semana. Eu acompanho, né, algumas palestras aí pelo YouTube do Juliano. Até pedi o livro também, para conhecer mais. Então, só queria agradecer. E eu vejo, assim, dentro do mundo da química, tanto com os alunos, mas principalmente na área profissional da indústria, eu estou sendo exigido em relação a isso. Eu falei do vinho porque eu atendo uma vinícola em Avaré, e o proprietário da vinícola, que já é um vinho extremamente premiado no mundo, ele está querendo essas informações antecipadas da qualidade do vinho dele, desde a safra e tal. E eu não sei. Então eu estou precisando inserir nesse contexto aí, avançar nesse sentido. E eu vejo que isso aí vai passar por todo mundo. A gente vai ter que mergulhar nesse mundo da IA aí, né? Sim. Então eu queria agradecer bastante a presença. Eu que agradeço essa questão dos vinhos e da saúde. Os vinhos eu amo vinho também, né? E você sabe que os vinhos têm uma técnica de envelhecimento no carvalho, e são coisas que eu acho que a máquina talvez nunca vai compreender, que você comprar um tonel de carvalho de uísque lá da Europa, trazer
fazer vinho nesse vai ser diferente. Então tem muita coisa que eu acho que a IA não vai compreender, mas outras ela vai, né? Eu acho que dentro da saúde e da química, o ser humano, o tempo médio de vida antigamente era baixo. Eu acredito que no futuro, talvez nossos filhos e nossos netos vão viver 120 anos. Vamos aí. Com saúde seria ótimo. Com saúde. Com um mundo mais limpo, com um mundo mais sustentável, com menos desigualdade. Acho que tudo isso é possível. É tudo possível. E eu acho que a tecnologia é o caminho para isso. Mas é isso aí, meus caros. Bom, eu agradeço a presença de todos nessa nossa primeira gravação do dia. Aí volto a falar com quem nos assiste. Pessoal, vocês já tiveram contato com desse primeiro debate que a gente fez hoje. Lá no começo eu disse que se você não disparou o seu like, você teria a oportunidade de fazer isso ao final. Então agora eu convido você de novo para deixar o seu like no vídeo. Se inscreva nesse canal do YouTube para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Ative o sininho com as notificações. Todas elas vão chegar até você e você vai ficar sabendo em primeira mão mais rapidamente quando tivermos aí um conteúdo de qualidade como esse para conversar com você ainda mais nessa série especial sobre inteligência artificial, tá bem? Siga também a Fema no Instagram procurando lá por Fema Assis. Você vai nos encontrar e esse material também vai ficar disponível no nosso canal específico lá no Spotify, que vocês podem procurar lá no FemaCast no Spotify, que vocês vão também nos encontrar, tá bem? Um abraço, nos vemos no próximo.